A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que estamos mais uma vez agradecidos a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele sempre faz por nós, né, queridos? Porque nós temos motivo suficiente de sobra para sermos felizes e agradecidos a Deus por tudo, porque se estamos respirando, se estamos vivos, se estamos caminhando no caminho de Deus, é graças a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou aí nesse vídeo, é a primeira vez que você está me vendo, gostaria de te pedir que se inscreva aí no canal, né? Compartilhem esse vídeo para que outros também sejam alimentados da palavra de Deus. Amém? Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí esse vídeo, né? Para nos ajudar a divulgar, para que outros também recebam a palavra do Senhor. Amém? Estamos aqui neste momento, Senhor, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Te honramos, te adoramos, te glorificamos, Senhor. Te amamos e te adoramos aqui neste lugar. Toda honra, toda glória te damos, Senhor. Te amamos, Jesus. Fique conosco, Espírito Santo, operando as suas maravilhas, completando a boa obra que o Senhor iniciou em cada um de nós. Nos revela, Espírito Santo, qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Qual é o plano, Senhor, perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, esteja revelando na vida de cada um daqueles que estão me vendo agora nesse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos, Pai, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, agradecendo o Senhor pelo seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia, que se renova todos os dias. Te pedimos, Senhor, sabedoria, obediência, humildade, misericórdia, graça, bênção, poder, fé, milagres em cada área das nossas vidas. Como nós estamos agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Obrigada, Senhor, pelos livramentos de morte, de acidentes, de roubo, de sequestro, de prisão. Obrigada por nos livrar desse coronavírus, né? Obrigada, Senhor, por nos sustentar. Obrigada pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pelo provimento. Pelos processos difíceis que nós estamos passando, porque isso nos vai madurar espiritualmente, isso nos vai desarrollar em nós um caráter moldado. Obrigada, Senhor, pelos processos difíceis, porque isso vai fortalecendo a nossa fé. Os processos difíceis e dolorosos que nós estamos passando, isso nos ajuda a crescer espiritualmente. Obrigada por tudo, Jesus. Fique conosco, Senhor, operando as suas maravilhas. Espírito Santo, fique conosco. Senhor, cria em mim, em cada um de nós, um espírito reto e puro que agrada ao Senhor, porque queremos andar no centro da sua vontade. Nos ajude a encontrar o caminho de Deus, Pai, e ser guiados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor que está em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Só teremos, querido, o nosso corpo mortal vivificados quando o Espírito Santo estiver habitando dentro de nós. Como é que nós podemos receber o Espírito Santo vivendo dentro de nós? Quando primeiro arrependemos dos nossos pecados e confessamos com a nossa boca. Logo, temos que aceitar a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Quando aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, recebemos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Amém, queridos? No momento que nós nascemos de novo, somos salvos, é que de fato recebemos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Amém?
Então é necessário nascer de novo, é necessário aceitar a Cristo. Muitos têm negado a Jesus Cristo. O mundo não tem o Espírito Santo vivendo dentro deles. É só aqueles que são filhos de Deus, que nasceram de novo e aceitaram a Jesus Cristo como seu único Salvador. É de fato quando estamos madurando espiritualmente, crescendo espiritualmente, tendo uma boa relação com Deus, né? É que nós vamos querer obedecer e vamos pedir ao Espírito Santo que nos guie pelo caminho de Deus. Porque os imaduros espiritualmente, eles começam a cair nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Por quê? Porque ainda estão tomando as suas próprias decisões e não permite que o Espírito Santo direcione pelo caminho certo, pelo caminho de Deus. Então, como ser guiados pelo Espírito Santo? É quando, queridos, temos uma boa relação com Deus. É quando nós permitimos que o Espírito Santo nos direcione. Porque o Espírito Santo, ele não vai forçar ninguém a nada. O Espírito Santo, ele guia pelo caminho certo. Amém? Ele nos guia, nos dá a direção correta. Ele nos dá a visão por onde nós temos que caminhar. Amém? Mas é preciso permitir e ouvir a voz do Espírito Santo e abrir a visão espiritual. Amém? Muitos têm andado cego nesse último tempo. Nesse mundo escuro, queridos. Estão caminhando sem direção e sem o Espírito Santo e sem ser guiados pelo Espírito Santo. Não estão ouvindo a voz de Deus, não estão lendo a palavra de Deus. E só tem uma forma de encontrar o caminho de Deus. É através da palavra de Deus, lendo e meditando e praticando a sua palavra e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Deus que estava no deserto era guiados de fora, né? O Espírito Santo vinha sobre o povo e guiava o povo pelos caminhos de Deus. Em Êxodo capítulo 3 está escrito, capítulo 3, versículo 21. E o Senhor lá diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. No Antigo Testamento, então, o povo de Deus, que estava no deserto, o povo, os profetas e o povo de Deus eram guiados de fora. O Espírito Santo vinha sobre eles, porque ainda não tinha o Espírito Santo vivendo dentro deles. Mas no Novo Testamento, o povo de Deus era guiado de dentro para fora, porque já tinha o Espírito Santo, né? Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário e levou todos os nossos pecados e maldição, ressuscitou no terceiro dia, então ele nos deixa o Espírito Santo para habitar nos seus filhos que já aceitou a Cristo como seu único Salvador. Junto com a salvação, então recebemos o Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. O Espírito Santo, ele nos guia de dentro para fora. Amém? Nós temos o potencial de ser guiados pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, aqueles que nasceram de novo, junto com a salvação e aceitaram a Cristo, recebem o Espírito Santo. Amém? Todo cristão verdadeiro tem esse potencial de ser guiados pelo Espírito Santo, mas não todos. Nós, os cristãos, somos guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque muitos são imaduros espiritualmente e não permite que o Espírito Santo os guie. Não estão consultando a Deus, nem lendo a sua palavra e nem pedindo o direcionamento do Espírito Santo. Estão andando pelos seus próprios caminhos, tomando as suas próprias decisões, né? Os imaduros começam a cometer os mesmos erros do passado, começam a cair nos mesmos pecados de antes e estão andando sem direção.
Então, quando de fato seremos guiados pelo Espírito Santo? Quando temos uma boa relação com Deus, é dia após dia, buscando a presença do Senhor. Quando nós oramos, queridos, todos os dias, nesse momento nós vamos criando ali um vínculo, né? De ter uma boa relação com Deus, fortalecendo essa relação através da oração diária, gastando tempo na presença de Deus. Quanto mais eu gasto tempo na presença de Deus e tenho uma boa relação com Deus, leio a sua palavra e peço ao Espírito Santo que vai me direcionando, é nesse momento, queridos, é que Deus mostrará para nós o caminho certo que nos leva à vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus já começa a falar com muita gente. Talvez você que ainda nunca aceitou a Cristo, que vem negando a Cristo, quantas vezes mais você negará a Jesus Cristo? Só podemos encontrar, queridos, o caminho de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Junto com a salvação, recebemos o Espírito Santo para nos guiar pelos caminhos corretos. Amém? Em nome de Deus, tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele tem um propósito original para cada um de nós. E não importa o quanto você caminhou na direção errada. Não importa a jornada da sua vida, o quanto larga e extensa você caminhou. Só podemos encontrar o caminho certo quando de fato descobrimos para que nós nascemos. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? É tempo de cair de joelhos nos pés do Senhor. Dizer: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Cristo morreu na cruz do Calvário e levou todos os meus pecados e maldição ali naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Creio de todo o meu coração no que eu acabei de repetir. Queridos, é nesse momento que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós. Não negue a Cristo, aceite a Jesus Cristo. É nesse momento que encontraremos o caminho de Deus, quando somos guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém? Tenha os seus corpos mortos vivificados. É isso que Deus está te dizendo. Ele pode reviver a sua própria vida que está morta espiritualmente. Temos que ver, andar vendo através do Espírito Santo, porque que difícil é caminhar no mundo escuro da forma que está, cegos. Muitos têm andado nos seus próprios caminhos, buscando os seus próprios interesses, sem consultar a Deus, a sua palavra, sem o direcionamento do Espírito Santo. Quantos estão sendo prejudicados por tomar as suas próprias decisões? Quantos casamentos e matrimônios estão se desfazendo e chegando a divórcio porque não perguntaram primeiro se este homem era de fato o que Deus escolheu para você, mulher? Quantos homens estão com seus casamentos destruídos porque não perguntou se esta mulher era para você? Não orou, não leu a palavra de Deus para descobrir ali se de fato essa mulher foi Deus que escolheu para você? Não fez o jejum e não buscou a confirmação de Deus e agora está com seu casamento desfeito e chegou ao divórcio? Quantos estão endividados porque não consultaram a Deus? Deus não vai pagar uma dívida que Ele não te mandou fazer. Quantos estão se lamentando por ter saído de um estado e ido para outro, ou saído de um país e ido para outro, ou de uma cidade e foi para outra, porque não perguntaram a direção através do Espírito Santo? Não leram a palavra do Senhor, não orou primeiro e buscou a Deus um direcionamento correto, e agora estão aí com tantos problemas e dificuldades? Queridos, é tempo de voltarem para debaixo da presença de Deus. É tempo de ler a palavra do Senhor, ali está a resposta.
Ali está a vontade de Deus para as nossas vidas. É tempo de ser guiados pelo Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que abra a nossa visão espiritual para ver através do invisível, no sobrenatural, qual é o próximo ataque do inimigo, o que Deus quer para nós. O Espírito Santo é que vai nos revelando, queridos. Que difícil será para aqueles que não têm a presença de Deus e nem o Espírito Santo e nem estão consultando e lendo a palavra do Senhor. Será muito difícil caminhar na escuridão, cegos nesse último tempo, sem ver através do Espírito Santo e nem ser guiados pelo Espírito Santo e nem pela palavra de Deus. Não importa o quanto você caminhou, a jornada da sua vida, o quanto longa você já chegou. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está indo pelo caminho errado. Você não encontrará o seu destino final e nem vai traçar o seu propósito que Deus tem para a sua vida aqui na terra. É tempo de perguntar ao Espírito Santo: para que eu nasci? Me revela, Espírito Santo, qual é o propósito que Deus tem para mim. E eu te garanto que hoje mesmo o Espírito Santo vai te revelar. Amém? Pergunte. Porque quando nós procuramos algo, queridos, fora da vontade de Deus, nada dará certo nas nossas vidas. Quando andamos fora da presença de Deus, tudo ficará muito mais difícil. Eu posso dar o meu testemunho. Passei 4 décadas, queridos, da minha vida, caminhando sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. Queridos, que difícil. Tomando as minhas próprias decisões, indo pelos meus próprios caminhos, fazendo as minhas próprias vontades, e tudo na minha vida deu errado. Até o dia em que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Salvador. Tudo deu errado por ter caminhado cega na escuridão, por ter negado a Cristo durante tanto tempo. Mas já tem alguns anos na minha vida que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Salvador, batizei nas águas, nasci de novo, me converti e tenho agora o Espírito Santo me guiando, queridos, pelo caminho do Senhor, pelo caminho certo. Então agora tudo na minha vida está dando certo. É isso que eu posso dizer. Caminhei no caminho errado, sem a direção de Deus, cega, não ouvi a voz de Deus. Não fui guiada pelo Espírito Santo porque não estava habitando dentro de mim. Não estava lendo a palavra do Senhor e tudo na minha vida deu errado em todas as áreas da minha vida. Mas quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Salvador, quando o Espírito Santo habitou dentro de mim, eu pedi a Deus que me revelasse qual é o propósito que Deus tinha na minha vida. Para que eu nasci? Pedi ao Espírito Santo que abra os meus olhos espirituais e que viva dentro de mim, me guiando pelos caminhos de Deus. Então, nesse momento, tudo na minha vida começou a dar certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não digo que as coisas estão fáceis, mas muito mais difícil é quando não temos a presença de Deus, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com você agora mesmo. Não importa o quão longe você chegou, é tempo de voltar para a presença de Deus, se arrepender e aceitar a Cristo como seu único Salvador. É só através de ler a palavra do Senhor, que é a Bíblia, e ser guiados pelo Espírito Santo é que de fato então encontraremos o caminho certo, a direção que Deus quer que nós vayamos. Amém? Na palavra de Deus. Ali está a vontade de Deus. Ali está a forma que Deus pensa ao nosso respeito. É na palavra de Deus, queridos. A verdade absoluta é que encontraremos a resposta, o caminho, a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando estamos no centro da vontade de Deus, caminhando no caminho certo,
corrigindo as nossas áreas da nossa vida que está errado, tendo uma boa relação com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor, meditando nela e praticando a palavra do Senhor, é que de fato saberemos quais são os caminhos do Senhor. Deus, ele revela para os seus filhos que são maduros espiritualmente qual é o caminho que devemos seguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de crucificar a nossa carne, cair de joelhos nos pés do Senhor e dizer: Senhor, nesse momento eu crucifico o meu eu, o meu ego, crucifico, Senhor, o meu velho eu, as minhas próprias vontades, os meus direitos, crucifico os meus desejos carnais, Jesus, para viver através do Espírito Santo e ser guiados pelo Espírito Santo. Viva em mim, Espírito Santo. Guia a minha vida até o caminho do Senhor. Para onde eu devo ir? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É dessa forma, tendo uma boa relação com Deus, guiados pelo Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor, praticando, é que encontraremos os caminhos de Deus. Estamos vivendo tempos escuros, difíceis, cada vez está tudo piorando, indo de mal a pior. E é nesse momento que temos que ser direcionados pela palavra de Deus, que é a Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés. O Espírito Santo abrindo a nossa visão espiritual para ver. Deus, ele tem livrado o seu povo de coisas terríveis, tem protegido, tem direcionado e guiado, tem abençoado aqueles que andam no centro da vontade dele. A partir de hoje, declara assim: eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, viver dentro de mim. Me dirige, me leva até o caminho de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou ler a sua palavra, Senhor. Declara em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo, com certeza tudo na minha vida dará certo, queridos. Deus, ele vai te dando livramento, ele vai provendo, ele vai te abençoando. Amém? Vai arrancando as pedras de tropeço quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, com certeza, seremos abençoados, porque estamos indo na direção que Deus mandou a gente ir. Ele vai provendo tudo que você necessita, é isso que ele te manda dizer. Quem já está entendendo a palavra do Senhor, declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Deus, ele não vai pagar uma dívida que ele não te mandou fazer. Ele não te mandou gastar muito e agora você está endividado. Deus não vai abençoar um casamento que você antes não perguntou para ele se esse era o homem que Deus quer para a sua vida. Quem já está entendendo? É tempo de perguntar a Deus. Está na palavra dele, é orando. É jejuando, é que recebemos a confirmação de Deus. É através do Espírito Santo e da sua palavra, lendo ela e meditando, é que nós encontraremos de fato qual é a vontade de Deus. Logo, nós temos que fazer a vontade de Deus aqui na terra e ser a própria vontade de Deus, queridos. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. E só vamos experimentar a vontade de Deus quando estamos caminhando no centro do seu querer. Amém? Quando obedecemos a Deus, ao invés de corrermos atrás da bênção, a bênção é que vai correr atrás da gente. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não negue a Cristo. Não negue o Espírito Santo, nem Deus e nem a sua palavra. É tempo de andar debaixo da presença de Deus, em cima da sua palavra, guiados pelo Espírito Santo, em cima dos princípios de Deus, e esperando todas as promessas que estão na Bíblia, direcionados pela palavra de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo na família, nos seus negócios, no seu ministério, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida. Então, com certeza, você vai prosperar em todas as áreas. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, com certeza a sua família será abençoada, os seus negócios, as suas finanças vão ser abençoadas. Quando estamos caminhando no centro do querer de Deus, guiados pelo Espírito Santo e pela palavra dele. Amém? O Espírito Santo não controla ninguém.
mas ele direciona pelo caminho certo e nos guia. Quem controla o povo são os demônios. Então, se você está recebendo um conselho, né, aonde alguém está com a intenção de te controlar, isso não é de Deus. Essa pessoa está sendo influenciada por demônios, por Satanás. Porque o Espírito Santo, ele não força ninguém a fazer nada. Ele não controla ninguém. Quem controla as pessoas é os demônios. Amém? Então, como podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Lendo a palavra de Deus, tendo uma boa relação com Deus, aceitando a Cristo como nosso único Salvador. É dessa forma, sendo templo do Espírito Santo, porque muitos estão com seus corpos contaminados, a sua mente, o seu espírito, né, contaminado. É tempo de ir descontaminando, pedir a Deus que nos lave com o sangue de Jesus Cristo, nos purifique. Purifique os nossos corações, renove a nossa mente, a nossa carne, a nossa alma e nosso espírito com o teu sangue, Senhor. Pedir a Deus que nos lave com o sangue dele, queridos. Porque o Espírito Santo vai habitar num templo que esteja limpo. Em Salmo 103, versículo 7. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e seus feitos de Israel. Né? Deus, ele mostrou para Moisés os caminhos dele, porque Moisés tinha uma boa relação com Deus. Então esse é o segredo, tendo uma boa relação com Deus, dia após dia, em oração, é que nós vamos desarrollando uma boa relação com Deus. Amém? Deus, ele vai guiar o povo dele pelo caminho certo. Só temos essas duas formas, através da sua palavra e através do Espírito Santo. É dessa forma que descobriremos o que agrada a Deus e a vontade de Deus, e com certeza, na obediência, caminhando no centro do seu querer, estaremos indo pelo caminho correto. Só através, queridos, do Espírito Santo e da palavra de Deus é que estaremos sendo guiados pelo caminho certo, e teremos certeza disso. Jesus disse, em seu interior correrão água viva. É o Espírito Santo que vive dentro de nós. Qualquer coisa visível, Satanás que ele pode ver, ele vai influenciar. É por isso que Deus nos deu o Espírito Santo vivendo dentro de nós, para nos guiar de dentro para fora. Amém? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Os filhos de Deus maduros, eles vão permitir que o Espírito Santo guie. Mas os imaduros, que querem continuar nos seus próprios erros e pecados, e fazendo as suas próprias vontades, e andando na sua própria direção, não serão guiados pelo Espírito Santo, porque não permite que o Espírito Santo guie. É tempo de ir madurando espiritualmente e crescendo. Permitir que Deus seja o Senhor da sua casa, que Deus cresça na sua vida. Declarar, Senhor, a minha casa e a minha família pertencem a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua palavra é lâmpada para os meus pés, eu vou ler, Jesus, e praticar a sua palavra. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com você agora mesmo. Pedir a Deus que nos revele qual é o propósito que Ele tem na nossa vida. Pedir ao Espírito Santo que cresça dentro de nós e que nos vai guiando pelo caminho do Senhor, pelas vontades de Deus. Fazendo morrer todos os dias o nosso ego, as nossas próprias vontades, a nossa carne, porque a carne sempre vai estar militando contra o Espírito Santo, fortalecendo o nosso Espírito Santo dia após dia. Como fortalecemos o Espírito Santo? É através de oração, de jejum, de oferta, de louvores, de adoração a Deus. É através, queridos, de ter uma boa relação com Deus, todos os dias, dia após dia, na presença de Deus, orando, lendo a sua palavra e praticando ela, é que vamos fortalecendo o Espírito Santo, fazendo morrer a nossa carne, os nossos desejos carnais, caindo de joelhos nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, agora mesmo eu me arrependo de ter andado na minha carne, nos meus desejos carnais, através do meu ego, do meu eu, do meu orgulho. Me perdoa, Jesus, por ter sido desobediente, rebelde, por ter andado através das minhas próprias vontades. Perdão, Jesus.
por ter andado através dos meus direitos, fazendo as minhas próprias vontades. Agora mesmo eu crucifico o meu eu, o meu ego, as minhas vontades, o meu velho homem na cruz do Calvário, crucifico. Toda desobediência, mau ânimo, mau hábito, maledicção, más atitudes, maus pensamentos, eu crucifico a minha carne, o meu eu, o meu ego na cruz do Calvário, o meu orgulho, a minha soberba, para que viva o Espírito Santo dentro de mim. Quero ser guiada pelo Espírito Santo. Que os frutos do Espírito Santo desabrochem em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me dê o caráter de Jesus Cristo, as virtudes de Jesus Cristo na minha vida, Jesus. Me dê o poder de Deus e o caráter de Deus para fazer a sua vontade e caminhar no centro do seu querer. Me revela qual é o caminho certo, Espírito Santo, me guia. É dessa forma, queridos. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só os filhos de Deus têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, e os maduros espiritualmente são os que vão permitir que o Espírito Santo te guie. Amém? É tempo de madurar e crescer espiritualmente. Deus sempre vai proteger os seus filhos, livrar de todo mal. Deus vai prover, sanar, libertar os seus filhos, abençoar em grande os seus filhos, aqueles que estão firmados no Jesus Cristo vivo e caminhando na direção que Deus te mandou caminhar, consultando a sua palavra, aqueles que estão caminhando no caminho certo, cheios do Espírito Santo, vendo através do Espírito Santo, lendo a sua palavra e praticando ela, são os que de fato encontrarão êxito e encontrarão a vitória que Deus tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão no caminho certo terão êxito, sucesso, serão abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele está te dizendo agora mesmo. Descubra hoje qual é a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus e seja a própria vontade de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus que abra a sua visão espiritual e que o Espírito Santo viva dentro de você. Aceite a Jesus Cristo como seu único Salvador. Tenha uma boa relação com Deus. Leia a sua palavra e pratique ela. É dessa forma que descobriremos qual é a vontade de Deus e andaremos no centro do seu querer e seremos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E teremos êxito e vitórias chegando na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.